Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ludmila Prado, eu faço parte aqui da equipe de soluções educacionais da Febraban Educação. A gente está filmando aqui os painéis, então vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos claros, com os cabelos próximo aqui ao ombro. Estou vestindo um terninho preto, uma blusa polo com o logo da Febraban Educação e com a gola rosa. Para quem não nos conhecem, né, a Febraban Educação é o braço de educação aqui da Febraban. Nós somos a escola de negócios. E esse stand aqui, o nosso objetivo aqui é a promoção da educação. Também, para quem nos não conhece, apresentar um pouquinho das nossas soluções e produtos e também conectar aqui com os temas do evento, né, que é a tecnologia. E para esse nosso próximo painel aqui, até quem não sei se algum de vocês conseguiu estar hoje lá no Auditório Imersão, a gente apresentou o resultado da pesquisa de aprendizagem que a gente realizou com várias universidades corporativas de bancos associados à Febraban. E nessa pesquisa, um dos tópicos principais listados pelos bancos é a capacitação da liderança, né? E como a gente fala em liderança, sem a gente falar de diversidade em liderança. Então, hoje, nosso painel aqui é para a gente explorar esse assunto, a diversidade na liderança e como a gente conecta gênero, inovação e impacto nos resultados dos negócios. E eu tenho aqui a honra de receber a Flávia Elizalde. A Flávia, ela vai contar aqui para a gente um pouquinho da jornada dela pessoal e profissional. Tudo que ela passou para chegar aqui nesse cargo que ela assume hoje, que é de Head Brasil, da McAfee, né, que é uma referência em segurança cibernética. E o Jaime também, que ele é diretor de Inclusão e Diversidade da ABRH, Associação de Recursos Humanos, e também do Grupo FESA, que é o nosso parceiro aqui em várias frentes de inclusão. E ele vai trazer também um pouquinho da visão de negócios, né? Esse impacto da inclusão e diversidade nos impactos e resultados do negócio. Flávia e Jaime, sejam muito bem-vindos, bem-vinda, Flávia. A palavra é sua. Boa tarde, Lud, Flávia. Uma alegria estar aqui compartilhando espaço com vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para as pessoas que eventualmente não possam me ver, sou um homem negro, 1,80 m, 58 anos, uso cabelo preto, barba grisalha, mais branca do que preta. Estou vestido de roupa preta, um cachecol cinza e no tênis tem um detalhe branco. Primeiro, assim, uma alegria estar aqui de novo junto com a Flávia. A gente já teve aí boas oportunidades de fazer boas discussões, né, Flávia, sobre gênero, sobre diversidade de uma forma geral. E estar aqui com você, Lud, com o time da Febraban, é uma grande alegria. Eu peço licença a todas as mulheres aqui, porque eu estou no papel de aliado, né, para falar de gênero. Na verdade, porque eu acho que é extremamente importante para nós homens que estamos aqui a consciência do quão importante é, quando a gente fala de gênero, ter a presença, obviamente, das mulheres que lideram essa batalha, mas de ter os homens juntos também, né? E aí, quando a gente fala de ter os homens juntos, a gente faz a primeira reflexão. Por que a gente vai se preocupar com o tema das mulheres, né? Bom, primeiro porque nós estamos entre elas, nós viemos delas. Porque nós temos em casa nossas filhas, esposas, mães, irmãs, amigas. Então, eu acho que é um tema de todas as pessoas. Então, para mim, estar aqui hoje é mais do que um privilégio, é uma responsabilidade de poder falar também sobre o tema. Obrigada, Jaime. Flávia. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse evento é super importante, principalmente para quem é de tecnologia como eu, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite. Feliz também por estar mais uma vez dividindo aqui o palco com o Jaime, que é um grande mentor meu e sou uma admiradora enorme do Jaime. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher transgênero, branca,
loira, tenho 1,80 m, sem salto, hoje devo estar um pouquinho mais. E estou com uma roupa off-white, bege, e com uma blusa cheia de brilhinhos. Eu queria poder usar esse tempo aqui para compartilhar um pouco a minha experiência. Acho que essa questão de gênero é super importante no ambiente que a gente vive, principalmente no ambiente que mistura tecnologia, né? O mercado de tecnologia é muito fechado para as mulheres, né? A gente já evoluiu muito, com certeza, mas eu espero poder contribuir com a minha experiência aqui e dizer que eu admiro tanto as mulheres. Saímos delas, né? Nascemos delas, mas eu admiro tanto que eu pude finalmente me transformar numa mulher que eu sempre fui, mas não podia, até então, até 2 anos atrás, eu não externalizava isso e assumi minha identidade de gênero feminina, e estou bastante feliz de poder compartilhar isso com vocês. Obrigada, Flávia. Como queria começar com você, Jaime, para contar um pouquinho para a gente mais em números, né, sobre o papel da mulher na liderança, como que a gente está agora e a sua visão de negócios por via dos recursos humanos, né? Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho disso. Bom, acho que o primeiro número importante da gente olhar em 2022 para 2023, o Fórum Econômico Global teve uma apresentação que foi calculado em 132 anos o tempo para a equidade de gênero globalmente. 132 anos. Pós-pandemia, a ONU recalcula esse número e chega em 300 anos. Então, acho que a primeira reflexão, né, que eu acho que fica o convite, é a gente entender se nós estamos dispostos a esperar esse tempo para ter equidade de gênero, né? Pensando nas mulheres aqui presentes, mas em todas as mulheres que permeiam aí as nossas vidas. E aí, quando a gente aterriza no Brasil, né, nós temos 51% da população feminina. Desses 51%, quando a gente vem para dentro das organizações, a gente tem mais ou menos 50% de mulheres no mercado de trabalho. No Brasil hoje, coisa de 60 milhões de mulheres. Mas quando a gente vai para as posições de liderança, aí o cenário muda, né? Então, em posições de liderança, o IBGE reporta alguma coisa em torno de 35% de mulheres. Quando a gente olha para o segmento financeiro, por exemplo, esse número ele é muito parecido. E aí a gente começa a reflexão. Puxa, mas por que tem 35%, né, de mulheres em posições de liderança quando a gente tem 51% da população feminina? Quando a gente sobe para as posições de diretoria, o percentual de mulheres em diretorias ele diminui, né, vem para casa dos 20%. E quando a gente chega na cadeira de CEO, de presidente, aí esse número, dependendo da pesquisa, varia de 2,6% até 13%. 2,6% é muito pouco, 13% é muito pouco do mesmo jeito, né? E aí a gente faz o questionamento, poxa, mas será que a gente não tem mulheres com competência para serem presidentes, serem CEOs de empresa? Acho que a resposta imediata é claro que nós temos, mas nós estamos numa sociedade que tradicionalmente cultivou os espaços de liderança, espaços de poder nos homens, né? Então essa concentração ela existe hoje. Quem toma a decisão nas organizações, em geral, ainda é o público masculino, né? Isso quando a gente fala da mulher de uma forma geral. Se nós formos para recortes e falarmos de mulheres trans, fora Flávia, eu não conheço nenhuma mulher trans que lidere uma companhia no Brasil, tá? Quando nós falamos, por exemplo, de mulheres negras, nós temos um percentual de 0,4% de mulheres negras em posições de diretoria. 0,4%. O que é uma grande contradição, porque as mulheres negras formam o maior grupo demográfico do Brasil, com cerca de 27% da população. Então a gente tem o cenário de quanto mais marcadores sociais, quanto mais interseccionalidade estiver numa mulher, maior vai ser a barreira, né, de encontrá-la numa posição de liderança, de alta liderança. E isso, para mudar, precisa de verdade estar embebido no posicionamento das lideranças, porque só assim a gente vai mudar, tá? Não tem de fato batalha de gênero que os homens não participem para fazer isso acontecer.
assim como não tem batalha para pessoas com deficiências, que as pessoas sem deficiências não participem, e assim por diante, em quaisquer grupos minorizados, né? Acho que o caminho é por aí, Lud. Obrigada, Jaime. Até vou consultar aqui vocês. Tem alguma mulher aqui em cargo de liderança? De fazer uma pesquisa rápida aqui. Estamos bem representadas aqui também. Flávia, queria muito saber um pouquinho mais de você, que você compartilha a sua história, né? Tanto a sua jornada pessoal, como todas as portas que a gente conversou um pouco no alinhamento que você precisou abrir para você chegar onde você chegou. Bom, eu comecei a minha carreira de uma forma um pouquinho alternativa. Eu sou cientista de formação. Eu fiz a faculdade de Física e tenho mestrado e doutorado em Astrofísica. E estava seguindo a minha carreira científica quando montei um provedor de internet em 1995, no meio do meu doutorado. E isso acabou mudando a minha carreira, acabou redirecionando a minha carreira. Essa empresa, eu fiquei com ela por 8 anos e acabou ficando maior. Eu acabei vendendo para um grupo brasileiro. E aí entrei de fato no mercado de tecnologia e sempre estive no mercado de internet. Então tenho uns 30 anos de experiência no mercado de internet. Depois passei por algumas empresas como IG, Positivo, até ser convidada para assumir essa posição de liderança na McAfee. Não sei se todos conhecem a nossa empresa, nós somos líder de segurança digital globalmente, né? E queria até compartilhar um pouquinho que a gente tem alguns números um pouco diferentes lá. Pelo menos na questão de paridade de gênero, de igualdade de gênero e paridade salarial, nós estamos razoavelmente bem. Desde 2019, a gente estabeleceu o marco de igualdade de salários em todas as posições em termos de gênero. Então, não existe nenhuma mulher que ganhe menos, tem um salário inferior a um homem na mesma posição, com a mesma função. E aqui no Brasil, atipicamente, a gente tem três diretores, dos três, 2 são mulheres. E na minha equipe, a metade é mulher, metade é homem. Então, tá um pouquinho mais equilibrado. Eu fico feliz de que a gente tenha Somos uma empresa pequena aqui no Brasil, então é mais fácil mexer nos percentuais, né? Falando um pouquinho já da jornada de transição, eu fiz a minha transição em junho de 2023, está completando 2 anos exatamente agora. Eu aproveitei também a questão do mês focado, né, na comunidade LGBT. E aí, falando um pouco das barreiras e das portas que eu tive que abrir, tinha muita indecisão e muita insegurança sobre isso, óbvio, né? Eu realmente, durante muito tempo, foram meses de terapia, né, de aconselhamento e tudo mais, mas eu durante muito tempo achava que eu ia perder a minha posição e perder todas as oportunidades e, na verdade, perder meu emprego caso eu fizesse a transição. Hoje consigo falar com felicidade de que não perdi isso, né? Eu consegui abrir ali o meu espaço. Não sei exatamente que oportunidades eu perdi ou vou perder, porque algumas são intangíveis, né? Mas continuo atuando na mesma posição e com todos os resultados melhores do que eu tive. Todos os anos na minha função, cada ano foi melhor. E nossas métricas são muito simples e muito diretas, é receita, né? Então eu tenho trazido receita maior a cada ano da minha atuação lá. E o que eu percebi bastante é que, apesar de ser uma multinacional americana, onde existe um discurso e toda uma postura de pró-diversidade, de equidade, e muito focado na diversidade, nada do que eu precisava estava estabelecido. Eu tive, por exemplo, a questão de troca de nome, a questão de como fazer o processo, né? Tudo isso teve que ser, cada um dos passos teve que ser conquistado de certa forma, tive que lutar por eles, porque, por exemplo, para ter uma ideia, a primeira coisa que me disseram, vindo de uma pessoa líder de RH da companhia global, eu disse, não precisa fazer nada, você só continua vivendo e está tudo certo. Mas não é assim, né? A gente precisa fazer uma série de coisas, principalmente como que você interage com clientes, né? Diretores, vice-presidentes de grandes companhias brasileiras, e você aparece lá no dia seguinte, o Flávio, que era o meu nome morto, né, deixa de existir, vai a Flávia lá e sem falar nada. Não é realista isso, né? Mas eu tive bastante apoio. Tive apoio para fazer cirurgias, tive apoio na troca do nome. Então, assim, existia uma grande boa vontade, tudo foi... existia
recebi assim um apoio incrível dos meus colegas, de colegas que eu não conhecia, simplesmente começaram a me mandar mensagem me dando os parabéns por ter executado isso, por ter feito a transição. Então foi muito positivo, só que do ponto de vista de processo foi um pouco sofrido. Tive que fazer uma série de coisas para abrir os espaços para a gente poder terminar e executar. Né? Obrigada, Flávio. Que é bom. Não, eu queria pedir para a Flávia acabou de falar da transição dela, né? E, na verdade, só complementar, porque em outras ocasiões você já falou das dificuldades e, ao mesmo tempo, do privilégio, né? Por ter feito a transição do lugar onde você estava, né? E para outras pessoas, para outras mulheres trans, isso é um processo mais complicado, né? Exato. Até no começo, quando começaram a me convidar, eu compartilhei isso com você, quando começaram a me convidar para falar sobre esse tema, eu, por não ser uma profissional de RH, não ser uma pessoa especializada em diversidade, eu não sentia uma autoridade para poder falar disso, né? Mas você mesmo me ajudou a enxergar isso, que na verdade, contar a minha história já ajuda, né? Então eu senti muito isso, eu senti que eu tenho uma série de vantagens, obviamente, estava numa posição super privilegiada para fazer essa transição, mas também tinha mais a perder, né? Então o que ficou claro para mim é que ao compartilhar, ao usar o ponto de privilégio que eu estava e usar a minha voz para poder falar desse assunto, só falando desse assunto, isso já ajuda, né? Porque a coisa que eu mais percebi também é que existe muito preconceito, até por uma falta total de informação. As pessoas não sabem o que é isso, né? A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar no que é uma transição de gênero ou um transgênero, ou tem uma série de mitos e série de tabus que não são verdadeiros e que existem no inconsciente coletivo e que prejudicam muito, né? Então eu senti que, ao falar em eventos como esse sobre esse assunto, uma série de pessoas me procuraram e mostraram que isso as ajudou a tomar suas decisões, seguir os seus caminhos e buscar o seu espaço. Então, isso se mostrou assim muito benéfico, muito proveitoso, né? Eu fiquei muito satisfeito em poder contribuir de alguma maneira. Obrigada, Flávia. E conta um pouquinho para a gente também, como que você observou, você falou que foi super bem, né, tratado na empresa, pela empresa toda. Como que foi em relação à equipe? Como você vê assim, ao aumento da diversidade, no impacto da equipe? O que você sentiu que mudou, né, com essa sua transição? Queria que você contasse também um pouco do que você sentiu de resultado na equipe. Eu gosto de dizer que sou privilegiada por isso, né? Tive uma equipe, a minha equipe peculiarmente, praticamente todas as pessoas eu conheço há mais de 10 anos, eu já trabalhei com elas em outros lugares, então são pessoas bastante próximas, mas uma coisa muito importante para mim, eu sempre fiz gestão e liderei com muita transparência. Então, logo no começo ficou claro que a minha equipe era a primeira bolha que eu tinha que quebrar, né? A primeira bolha que eu tinha que estourar. Eu precisava falar com a minha equipe do que estava acontecendo por dentro e externalizar a minha transição para a minha equipe. Isso eu fiz bem antes da transição, bem antes de contar para todo mundo, né? Então, eu fiz uns 3 meses antes e chamei a equipe e compartilhei. E foi assim, surpreendente, porque com cada tipo de pessoa tem uma repercussão. Por exemplo, com as mulheres já era uma conexão imediata. Então, com metade da minha equipe era feminina e algumas disseram, eu sabia, você tinha um jeito de gestão totalmente diferente, parecia uma mulher gerindo, né? Tinha uma gestão feminina, mais emocional, eu nunca fui daquelas chefes de ficar gritando e brigando com pessoas, né? Eu sempre fui muito diplomata, muito conciliadora, né? Então a equipe me ajudou muito, realmente me apoiou totalmente e eu senti que mudou o clima de trabalho. A gente se aproximou muito mais. No momento que se você mostra uma vulnerabilidade, você gera uma conexão muito mais profunda com os seus colegas, com a sua equipe. Então eu passei a ter... E outra, eu mudei por dentro, né? Para quem não sabe, o processo hormonal, de transição hormonal, muda você completamente do ponto de vista da sua mente. Eu sou hoje uma pessoa mais sensível, mais emotiva, mais compreensiva. As coisas que não me sensibilizavam antes, hoje me sensibilizam muito. Então você muda como gestora. Minha gestão hoje é muito mais, eu considero muito melhor. Porque eu tenho toda a bagagem
do lado técnico, do lado do tempo todo que eu atuei como uma figura masculina, né? E o quanto eu conheço do ambiente masculino. Eu brinco que eu era uma espiã lá na Rússia e agora voltei para os Estados Unidos, né? Eu estava disfarçado e voltei. Então eu consigo operar muito melhor nos ambientes, né? E a gestão e a interação com o meu time, assim, turbinou, mudou de patamar. Ai, que bom, obrigada, Flávia. A diversidade ela acaba impactando muito na inovação também, né? As empresas ainda têm, algumas empresas têm dificuldade, você até vai contar um pouquinho mais, Jaime, que a gente sabe que a realidade da Flávia não é a mesma realidade das outras empresas, mas que a diversidade ela tem esse impacto tanto na inovação, tanto nos resultados dos negócios. Conta pra gente um pouquinho como você vê o cenário, né, pela sua cadeira como diretor de diversidade na Associação de Recursos Humanos, como que você enxerga isso nas outras empresas, né, na maioria das empresas, na realidade aqui no Brasil? Bem, em geral, o pilar gênero tem sido nas organizações o primeiro a ser abordado, né? Então a gente parte de um lugar que existe ou por intencionalidade ou por necessidade de posicionamento, existe o tratamento de gênero como um dos primeiros pilares de diversidade. O que a gente percebe é que a gente está bastante distante do mundo ideal, mas em diferentes segmentos a gente tem avanços, né? São avanços pequenos, mas muito importantes para a gente poder, inclusive, olhar boas práticas de um lugar e levar para outros. Para a gente trabalhar dentro de uma empresa, acho que o primeiro grande ponto importante é ter uma consciência demográfica, né? Então, quem é a nossa população? Que percentual de mulheres nós temos dentro da nossa empresa e como é que a gente compara isso demograficamente com os estados onde a gente trabalha, né? Se a gente está no norte, nordeste, ou está no sul, ou está no Brasil inteiro, fazer uma comparação disso para ter uma consciência demográfica. E o segundo passo extremamente relevante é sentar com a alta liderança e olhar para esses números e entender para onde a gente quer ir. Estamos confortáveis de ser, né, uma organização como somos hoje, ou queremos ser uma organização mais inclusiva, mais diversa? E a partir dessa decisão da alta liderança é que todas as outras coisas acontecem nas organizações. Então nós temos muitos bons exemplos, né, em diferentes empresas, de diferentes segmentos, que já conseguiram aproximar a sua população feminina dos 50%, que já conseguiram, estão avançando para ter mulheres em percentuais cada vez maiores de posições de liderança. Várias boas práticas no mercado, o que leva a entender que é sim uma questão de querer fazer, né? Bem rapidamente, vou trazer um exemplo da indústria onde eu fiquei mais de 30 anos, que foi a indústria farmacêutica. 30 anos atrás, na indústria farmacêutica, encontrar uma mulher em posição de diretoria era buscar uma agulha no palheiro, tá? Veio o movimento feminino americano e lá as coisas começaram a acontecer e as pressões vieram para o Brasil. Num primeiro momento, olha, precisamos ter mulheres em posições de liderança. Olha, precisamos ter pelo menos um percentual X de mulheres em posição de liderança. Agora entra nos goals, né, e entra no bônus. O ponteiro mudou dramaticamente. Eu não conheço nenhuma empresa farmacêutica hoje que não tenha mulheres em posição de liderança. E o que era impensável, inimaginável 30 anos atrás, hoje nós temos cerca de 15 mulheres presidentes de empresas farmacêuticas multinacionais e nacionais. Então, eu acho que quando existe a intencionalidade ou existe a determinação de fazer, é possível transformar, é possível mudar. Obrigada, Jaime. A gente já sabia que ia ser curto o tempo aqui e eu quero dar um espaço para vocês fazerem pelo menos 2 perguntas, uma para cada um deles. E espero que em breve a gente consiga vir na Febrabantec, ter metade do público, né, que a gente teve no evento, que foi um público enorme, metade mulher pelo menos, metade público masculino. Que a gente chegue lá. Vou então abrir aqui para uma pergunta. Não temos muito tempo, mas... Flávia, né? Parabéns, né, pela sua trajetória profissional, pessoal, enfim, inspira muito, como você disse, as mulheres, principalmente, né? Você falou que
você teve os dois lados, né? Você foi para a Rússia, depois tu voltou, então tu tem assim a visão masculina e a visão feminina da liderança. O que você acha que nós, mulheres, podemos agregar aos nossos comportamentos de liderança que talvez os homens tenham com mais facilidade e que para nós seria importante, já que você já trabalhou e entende os dois lados, né? É uma ótima pergunta, complexa. Acho que primeiro, antes do que adicionar, eu diria o que tem que ser mantido. O que tem que ser mantido é a sensibilidade, o senso de justiça e o companheirismo, né? Eu acho que quando uma mulher é líder, ela interage de uma maneira bem diferente com seus liderados e é mais próxima, né? Então isso tem que ser mantido. O que eu acho que pode, de repente, adicionar, existe um pouco de malícia, um pouco eu acho que eu chamaria de malícia mesmo. Às vezes as mulheres têm um pouco menos de malícia do que os líderes masculinos e perdem algumas oportunidades por isso. Então, o lado estratégico também, pensar 20 passos à frente, às vezes é mais complexo ter uma visão completa da situação, do tabuleiro de xadrez ali. Então, principalmente o lado político corporativo, você sabe, não tem como crescer numa empresa sem ser um expert em política corporativa. E para isso precisa entender muito bem as posições do tabuleiro de xadrez ali e ser mais ardilosa, talvez. Porque às vezes você precisa, não estou dizendo jogar sujo, estou dizendo ter um pouco de malícia para poder aproveitar as oportunidades, né? E eu acho que também é muito comum a gente ver, por causa das dificuldades que a gente teve no passado, da mulher assumir uma postura masculina para ter sucesso na liderança. Eu acho que tem que desligar isso. Eu acho que tem que usar o que tem de bom do lado feminino e usar isso em prol de uma boa liderança e não tentar imitar um gestor masculino, né? Ou ter reações e às vezes a gente vê, né, a pessoa tendo uma postura muito sisuda, muito que na verdade é um mecanismo de defesa porque foi muito difícil sobreviver no ambiente masculino. Então, às vezes desligar esse mecanismo e poder ser mais autêntica ali na sua versão feminina, que é muito bom e é muito importante ter a versão feminina também dentro das lideranças, né? É o que me ocorre agora. Se me permitir, eu tenho de dois líderes importantes na minha trajetória, de que é muito importante na liderança a gente ter diplomacia, né? Eu acho que as mulheres em geral têm diplomacia e têm sensibilidade. O que eu acho que pode ajudar ainda mais é a autoconfiança e ir, né? Tem um estudo que mostra que para uma mulher para ela aplicar para uma vaga, para uma promoção, ela tem que se sentir pelo menos 90% pronta, enquanto nós homens disparamos com 25%. Né? Então as chances, né? Então as chances de chegar ficam muito mais a favor dos homens e não tem porquê. Então eu acho que a mulher pode ganhar essa autoconfiança e ir porque não falta competência. Um dado importante: as mulheres são maioria nos últimos anos de graduação de todas as formações. As mulheres são maioria nas pós-graduações. As mulheres são maioria nos cursos de mestrado, de doutorado. Ou seja, não falta absolutamente nada, né? Acho que é aí mesmo. Estamos atrasados? Dá tempo de mais uma perguntinha? Mais uma, hein? É o último painel hoje. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui e ouvir, né, conhecer um pouco mais da realidade. Hoje trabalho numa empresa de tecnologia também. Um evento como esse a gente vê nitidamente aos nossos olhos que maioria homens ainda, né? Mas para você, né, Flávia, a pergunta para você. Você falou um pouco, né, da sua história frente à sua equipe, que vamos falar assim, o que está mais próximo, está dentro de casa. Pensando fora de casa, os clientes, como que foi isso? Qual foi o impacto? Foi muito interessante também. Eu diria assim, não tive nenhuma postura negativa, obviamente. Também
Eu creio que isso tem a ver com a minha posição e todos os clientes que eu interajo têm posições elevadas nas empresas, então dificilmente alguém seria grosseiro ou teria uma postura intencionalmente preconceituosa. As reações variaram do neutro, pessoas que continuam exatamente com a mesma relação, até uma proximidade muito maior, principalmente com as pessoas. Por exemplo, eu tive uma das minhas clientes, que era uma diretora, é uma pessoa que passou por uma vida mais sofrida, mãe empregada doméstica, ela lutou bastante para chegar a uma posição de diretora, com pessoas que sofreram mais na sua trajetória, gerou uma conexão imediata, assim, da pessoa, vamos marcar um happy hour, eu quero saber tudo como foi, como aconteceu, coisa maravilhosa e tal. Então, muito apoio, eu senti muito apoio. Eu fiz muito mais negócios também, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Então, em certos ambientes que eu não estava conseguindo entrar ou tinha uma certa dificuldade, principalmente com outras gestoras mulheres do outro lado. Então, alguns dos meus clientes têm pessoas em alto cargo, são mulheres, e de repente quase virou amiga, entendeu? Gerou uma proximidade muito maior. Eu às vezes brinco assim que desligou o campo de força, né? Desligou o escudo e aí permitiu que eu pudesse me aproximar, e a gente, óbvio, não foi de maneira interesseira, mas a gente conseguiu falar melhor, interagir melhor, e as oportunidades foram surgindo, e por isso fiz mais negócios, né? Então foi muito positiva a reação dos clientes, principalmente dos clientes. Eu acho que me surpreendeu muito, eu não esperava. Lud, para ser democrático, temos uma pergunta masculina daqui. Tá bom. Boa tarde, me chamo João Vitor, eu sou do Banco do Estado de Sergipe e eu tenho uma pergunta, na verdade, pela primeira vez, né, estamos iniciando um comitê de diversidade lá no banco e, bom, Sergipe, Nordeste, a gente já tem um contexto um pouco mais preconceituoso, né, é mais comum a gente ouvir, embora sejamos todos latinos, a gente já tem essa questão também cultural, mas que precisa ser combatida, né? Dentro desse comitê de diversidade, vocês, tanto Jaime como Flávia, dentro de uma posição de VP, nas cadeiras que vocês ocupam, o que vocês gostariam de ver, ouvir, ler de um comitê da diversidade, por exemplo, que faria vocês refletirem nas suas lideranças e nas suas equipes e nas suas empresas onde atuam? Queria entender isso, o papel. Boa tarde. Eu queria me permitir complementar a sua pergunta, porque eu acho que está bem alinhado. Eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo, e eu sou mulher, né, hétero, mas tenho uma liderança feminina. E recentemente eu vivi uma situação que me angustiou muito e que ela veio muito à tona com a fala de vocês e com o tema que eu queria. Eu trouxe muito essa dor para esse momento. Eu tenho um colega que me pediu, ele já vem de um movimento em que ele precisa da fala do supervisor homem para atender as nossas demandas. A minha fala não tem voz para ele. E que recentemente ele veio pedir para mudar de lugar, porque ele não conseguia trabalhar. Ele é um excelente técnico profissional, porém ele não estava conseguindo trabalhar, porque ao lado dele, na equipe, a gente tem uma equipe com uma diversidade grande, e tem um homossexual trabalhando ao lado dele, e aquilo para ele realmente estava... E eu, como gestora, eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta, são as ações práticas, né? A gente está falando numa posição de liderança, Flávia, admirável aqui, todos nós, né, em uníssono, a admiração por você, mas nós estamos falando de um público elevado, culturalmente, né, educadamente, e, enfim. Quando a gente traz para o chão de fábrica e a gente traz essa diversidade um pouco mais para baixo, eu acho que eu gostaria muito de ouvir seu case de sucesso, mas dentro desse universo, mas talvez muito do Jaime também ter a experiência aí de como chegar nisso e como a gente lidar com isso, porque eu não vou tirar ele do lugar dele, muito menos mandar ele para o remoto, porque ele não consegue trabalhar do lado do homossexual. Eu vou mandar ele para terapia, foi o que eu falei para o supervisor, mas eu não posso obrigá-lo, né? Então eu acho que eu queria ouvir um pouquinho vocês, se você me permitir. Obrigada. Bem, daria até outro workshop, né? Mas pegando a fusão das duas perguntas, eu acho que a gente tem que falar aqui muito do papel das lideranças, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente quer ver dentro dos comitês é a proposta de alianças. Como é que o próprio comitê ele nasce dentro da organização. E quando, para quem eventualmente não tenha participado, né, de um grupo de afinidade, de um comitê, você coloca pessoas que tenham voz, né, tenham lugar de fala sobre aquele marcador social,
de gênero, de orientação afetivo-sexual ou outros. E você também convida pessoas aliadas, pessoas que não sejam as mulheres para estar com as mulheres e assim por diante. Então, eu acho que para a liderança é importante ter alguém que seja o patrocinador daquele grupo, né? Então, você convidar alguém da diretoria, da vice-presidência, presidência, para ser um patrocinador, e ainda melhor se essa pessoa não for daquele marcador social, tá? Então, acho que isso acaba aproximando. Para os dois casos, eu acho que tem uma questão importante que é de acolhimento. As pessoas que têm reações preconceituosas, e todos nós temos vieses, né? Mas essa ação mais indigerível, né, que você citou, eu acho que a gente de alguma maneira tem que trazer acolhimento, porque elas acontecem via de regra por ignorância, né? Então eu acho que quando a gente acolhe oferecendo ajuda para as pessoas entenderem, fica um pouco mais fácil. Mas passa, seu nome é? Ana, eu acho que passa também pelo posicionamento da empresa. Porque para uma liderança ter uma fala dessa, um posicionamento desse, é porque talvez tenha um espaço vazio que não foi ocupado por nada. E esse espaço precisa ser ocupado pelo posicionamento da empresa sobre a diversidade em si. Por isso que é muito importante a gente sentar com o presidente, diretores, vice-presidentes e fazer a discussão que empresa nós queremos ser. E aí nós precisamos contar isso para todas as pessoas que estão dentro da organização, para que elas saibam que elas estão ali como líderes, não para levar os seus desejos, mas para fazer acontecer o que é um posicionamento da empresa. Então, para ser uma liderança nessa empresa, eu preciso ocupar os valores e defender os valores da empresa. Então, uma atitude dessa é absolutamente, acho que irresponsável para um líder e inaceitável, né? Então, ficaria por aqui. Depois a gente pode conversar mais se quiserem, mas eu iria por aí. Você quer complementar? Eu complemento, eu penso parecido com o Jaime. Eu complementaria com duas coisas. Aculturamento, ou seja, a gente precisa... Muitas pessoas têm esse tipo de atitude por falta total de informação. Então, acho que um dos programas que tem que ser muito focado é de ensinar as pessoas sobre isso, né? O letramento, a gente chama, oferecer recursos para que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso e derrubem os mitos e tabus. E a outra, acho muito importante a questão da cultura da empresa. Quando você tem... Eu vi isso já em várias empresas. Você tem uma empresa que tem uma cultura inclusiva e que onde falar um absurdo desses, como você teve lá, a pessoa não vai se sentir bem porque é fora da cultura, naturalmente você vai selecionando as pessoas que entram, naturalmente você vai transformando as pessoas que já estão lá dentro e todo o ambiente começa a ficar positivo nesse sentido, né? Então, acho que... Mas precisa gerar essa cultura, a empresa tem que saber o que quer, né, e quais são os seus valores e deixar isso muito, muito claro para todo mundo que trabalha lá. Ana, a gente falou de chão de fábrica, né, e tal. Eu tenho um cliente, eu não vou mencionar o nome só para preservar, óbvio, mas é uma mineradora que está no norte do país. E nesse mês tem o hasteamento da bandeira LGBTQIAPN+. E tem o hasteamento nas fábricas da mina, ou seja, onde a grande população é de operação, né? Então, a gente tem exemplos aí super bacanas também. Outro exemplo, eu vou mencionar o nome porque não é meu cliente. Eu conheci um pouco em eventos as pessoas da Gerdau. E a Gerdau é uma que tem chão de fábrica, tem uma empresa gigante, né, centenária, gaúcha, né? E me surpreendeu muito como eles estão preparados e como tem um programa muito bom lá. Eu acho que é um exemplo que a gente deve aprender e propagar, né? Obrigada, Flávia. Obrigada, Jaime. Obrigada a vocês todos e todas. A gente já sabia que o tempo não ia ser o suficiente, sabíamos disso. Mas esse painel ele não termina aqui. Essa discussão ela continua. E eles também estarão aqui agora no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente também da Febraban Educação. Muito obrigada mesmo. Esse é o último painel do dia. Amanhã a gente volta com a programação aqui às 10h15 da manhã. Muito obrigada. Obrigado.